Olá, gente, muito boa tarde. Está começando mais um programa O de Casa, mais uma edição especial. Hoje faremos uma retrospectiva de saudade, de homenagens e, acima de tudo, de comentários históricos a respeito de passagens de seres humanos que marcaram a nossa sociedade. Todas as retrospectivas que abordam temas jornalísticos, políticos, sociais, têm esse momento solene. E em um ano como 2021, que a gente perdeu tanta gente, nós precisamos aprofundar, a nossa atenção em cima daquelas pessoas que de fato nos impactaram e que em 2021 ficaram para um outro plano. Isso para quem acredita, mas independentemente da crença, a existência marcou, foi importante, teve seus desdobramentos. É importante que a gente tenha esse momento, essa experiência aqui de conviver novamente com estes seres que tão especiais foram para a nossa existência, para os significados, enfim, para a trajetória. Então, hoje teremos aqui a retrospectiva das mortes, da saudade, da passagem dessas pessoas especiais do Brasil e do Maranhão. Então, é um especial que eu faço há alguns anos no rádio e, por força de uma pandemia, de momentos tão difíceis, é importante que a gente traga também para a televisão. Você pode participar com a gente em 985533538, 985533538, o Instagram da nossa emissora é @TV Guará 23 e o Instagram do nosso programa é @odecasatv. E eu tive a boa sorte, tive a oportunidade de convidar e deles aceitarem o convite dos jornalistas absolutamente respeitados aqui no Maranhão, pessoas maravilhosas e que têm um conhecimento extraordinário a respeito da convivência e também dos critérios de noticiabilidade. Então eles vão saber lidar muito bem com esse momento solene, com esse momento de homenagens. Estou aqui com muito prazer com o nosso querido Solon Vieira, que é radialista aqui da Rádio TV Guará, está apresentando o Bom Dia Guará. E, Solon, obrigado. Eu sei que não é um dos mais agradáveis programas, mas eu sei que você vai ser uma excelente companhia hoje. Obrigado, Danilo. Daniele, muito bom estar com vocês. Agora é necessário, Danilo, porque afinal de contas, não só a questão das pessoas enquanto família e também enquanto amigos, mas o mundo artístico, o mundo cultural, político, de uma forma geral, perdeu muita gente aí que teriam projetos para dar sequência a cada um dentro do seu segmento também a nossa vida, e repercute também na gente, no rádio, na TV, no jornal, enfim. E temos aqui também a Aniele Pimentel, essa jornalista maravilhosa, de longa carreira, querida por todos aqui na TV Guará. Aniele, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, vai ser uma grande honra. Como você mesmo falou, não é um programa assim que a gente gostaria de... Não dá para brincar, não dá para sermos o que somos, mas eu também acho importante a gente relembrar. Eu estava lendo aqui as personalidades e me veio à cabeça... como tudo passa tão rápido e como a gente tem banalizado a morte, As pessoas se vão, a gente fica chocado ali determinado tempo e de repente banaliza, vem outra e o mundo vai consumindo e a gente vai deixando as pessoas de lado, a memória das pessoas vão ficando ali no cantinho e eu acho importante a gente resgatar sempre que possível, sim. Vamos começar. Esse aqui eu senti demais. Perdemos em 2021 Aguinaldo Timóteo, figura polêmica, mas absolutamente presente no cotidiano do brasileiro. Aí suas imagens dele fazendo show lá na Casa das Dunas, no ano de 2018. Foi um show polêmico, que era um show de São João, onde chamaram Aguinaldo Timóteo, mas enfim, foi a oportunidade que o Ludovicense teve de acompanhá-lo de perto. O Aguinaldo, ele mandava sempre mensagens no WhatsApp pra gente, depois dessa entrevista aí uma grande amizade surgiu. Mas eu queria saber de você, meu caro Solon, de você, Aniele, as experiências com o Aguinaldo, e ele foi uma morte assim um pouco, digamos assim, chocante pra gente, porque ele já tinha tomado as 2 doses da vacina Coronavac e infelizmente faleceu de Covid. Solon, você tem algo a dizer sobre o Aguinaldo? Não, você falou era polêmico, mas autêntico, Para ele não tinha meias palavras, eu tive a oportunidade de conviver com ele quando a gente estava no CTN em São Paulo, ainda na Rádio Atual. E ele era sempre dessa forma, ele não tinha meias palavras, poderia ser quem fosse, ele ia direto naquilo que ele achava da pessoa, do que ele via na pessoa, mas era uma figura também de uma extraordinária capacidade de dominar o palco e uma voz sinceramente assim, fora daquilo que eu estava acostumado a ouvir até então, meu querido Danilo. Eu não tive a felicidade de conhecê-lo assim tão bem quanto vocês, Claro, já vi pessoalmente em alguns shows
E pelo que eu acompanho pela carreira, além de ser um excelente profissional, um profissional incrível, ele sempre foi muito polêmico de fato, né? Mas eu acho que a sinceridade dele é o que fazia esse ser humano incrível. E se eu soubesse que seria a última vez que eu viria um show de Agnaldo Timóteo, eu teria aproveitado bem mais, né? Tá vendo só como a gente tem que aproveitar cada momento, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. Mas foi uma grande perda para a cultura brasileira, sem sombra de dúvida, e vai ser lembrado. Eu acho que a música do Agnaldo Timóteo, ele atravessa gerações. É uma voz e um tipo de música que ele consegue agradar todas as idades. E eu tenho, assim, se a gente não deixar morrer, nós que somos desta geração, ele vai atravessar muitas outras. Temos também outra figura da área cultural, que é Arthur Chechel, que a gente conheceu muito das coberturas, principalmente do Oscar, né? E que infelizmente faleceu, um jornalista de grande contribuição, não é isso, Solo? Eu ouvia sempre, me dê licença também os outros companheiros, na Rádio CBN, e sempre com aquele tom enfático, né? Na questão da colocação de suas opiniões, na questão da sua visão de vida, fora aquilo que era sentar numa mesa e fazer uma redação que era, com toda certeza, e foi uma grande escola, Danilo, também. O Arthur Chechel, ele foi diagnosticado com uma doença raríssima, né? O linfoma não Hodgkin de células T. Enfim, inclusive ele, ao longo do tempo, no final da doença, acabou sendo muito importante para que esse tipo de patologia fosse bastante discutida. Agora vamos ao Bruno Covas, que eu queria ouvir o que a Aniele tem para dizer sobre o Bruno Covas, que foi, né, prefeito de São Paulo. E assim, Aniele, é muito difícil falar do julgamento de um ser humano, mas será que a candidatura dele à reeleição à prefeitura de São Paulo não prejudicou o tratamento desse rapaz? O que você acha? Eu acho assim, ele muito jovem, né, Danilo? E ele estava, em algumas entrevistas em que ele dava à imprensa, ele estava muito confiante no tratamento dele, ele estava muito seguro de que ele ia conseguir enfrentar aquilo apesar de todas as dificuldades. E ele quis levar a vida dele e seguir a vida dele normalmente, na rotina, fazendo aquilo que ele queria. Acredito eu que ele realmente tinha essa expectativa de melhora. Talvez essa rotina, a campanha dele não foi tão intensa como seria se ele tivesse com um estado de saúde adequado. Mas ele encarou, e eu acho que ele foi muito forte, inclusive, eu admiro muito, porque você encarar uma campanha política tão difícil como foi a dele, né? Mas eu admiro muito e tal. Eu não acredito que tenha prejudicado, não. Ele estava bem ali alinhadinho nas duas coisas. Eu acho até que essa rotina de fazer o que você ama, o que você gosta, alimenta mais de fé e te ajuda ainda mais a enfrentar os problemas de frente. Eu acho que essa confiança até melhorou, deu uma ajuda aí para ele ficar mais uns dias aqui no nosso plano. Bem, gente, vamos falar agora do falecimento de Dominguinhos do Estácio, né? Grande carnavalesco, faleceu no meio do ano, né? E era a cara do carnaval carioca, infelizmente faleceu aí em decorrência de um AVC. Agora vamos falar de Eva Vilma, que foi uma atriz assim lendária, espetacular, que durante muitos anos esteve presente no imaginário da telenovela. Telenovelas que estão completando agora 70 anos, é um grande baque perder a Eva Vilma assim, de uma maneira assim, em meio a tantos outros falecimentos, né? A gente deveria parar para homenagear a Eva Vilma muito mais, não é isso, Solo? E eu me lembro muito bem dela no início, né, Mulheres de Areia, né? Se não me engano, não, Mulheres a de primeira versão, né? A primeira versão, não, a primeira versão, na Rede Tupi ainda, né? Na Rede Tupi, TV Tupi Canal 4. E era realmente alguma coisa assim de encher os olhos, né? O talento dela com as dificuldades técnicas que tínhamos na época. Inclusive, a própria TV Tupi, na ocasião, Danilo, tinha suas dificuldades, que até para gravar, muitas vezes, por exemplo, teve que se fazer um acerto na questão do microfone, por exemplo, estava transmitindo, estava sendo gravado, por exemplo, Jerônimo, o Herói do Sertão, né? E aparecia o microfone. Aí foi quando, nessa época aí, pelo menos o que me disseram, que exigiu que tirássemos esse tipo de situação, porque ficava ridículo. Agora, profissionalizou, né? Porque ela é uma grande dama do teatro, na televisão aplicou o que ela já conhecia. Bem, agora vamos falar de Genival Lacerda, e particularmente ele, assim como o Agnaldo Timóteo, uma das figuras que a gente pensou que nunca fosse se despedir, né? Genival, o cantor nordestino do forró, representante paraibano lá em São Paulo. Bem, Solo, você que tem uma convivência muito boa com o Nordeste, já trabalhou no Centro de Tradições Nordestinas, o Genival tinha uma personalidade forte, mas ele
ele trouxe temas mais leves pro forró, porque o Luiz Gonzaga era muito da fome, da seca, das coisas tristes do Nordeste. E o Genival trouxe esse outro lado, da alegria, da munganga, né? Como a Severina Chique Chique, né? Entre outras, agora também, até a questão do melô da barriga, né? Olha a barriguinha, o último sucesso gravado com o filho dele, e que na realidade mostrou ainda, mesmo com toda a dificuldade física dele, mostrou que ele ainda tinha energia para poder passar isso aí, não somente para o povo nordestino, mas para o mundo todo, né? O seu Vavá foi uma figura excelente também. Ele tinha realmente no sangue a molecagem do nordestino, digamos assim, no bom sentido, para fazer a gente rir. O perdemos em 2021. Agora vamos falar de Gilberto Braga. De Covid, né? É importante desticar. Ah, sim, o Genival faleceu de Covid, infelizmente. infelizmente. Foi de Covid. Tinha um problema grave de câncer de próstata, Foi. mas que pela Covid, infelizmente, faleceu. Aniele, o Gilberto Braga faleceu, eu acho que com ele morreu um pouco daquelas novelas que nós conhecemos de textos dramáticos, fortes, né? Assim, também não esperávamos essa perda, né? Então, não. Eu confesso assim, eu não sou muito noveleira, né? Não acompanho muito, mas sem sombra de dúvida foi uma grande perda para a dramaturgia e ele tem trabalhos incríveis. Hoje eu já não acompanhava muito. Hoje em dia é que eu não acompanho tanto Vale porque as Tudo, novelas Dancing Days, grandes novelas. Grandes novelas. Vale Tudo foi um... Aliás, quem matou a Odete Roitman... Qual era essa novela, gente? Da Odete Roitman? Vale Tudo, Vale Tudo. Foi um marco. Pensei que até ele tivesse hoje assistido essa. Ela é dessa época. Mas, gente, vamos seguindo. Falando aí de dramaturgia, o Luiz Gustavo, que eu já conheci, a nossa geração conheceu como o lado sai de baixo, o Vavá. Mas a geração do solo, com todo respeito, conheceu o Beto Rockefeller, que foi um grande marco da dramaturgia. 1970, né? Se não me engano, era em preto e branco ainda, né? Com certeza. Era em preto e branco, e ali, de fato, Danilo, não por nada, ali o camarada tinha que mostrar talento. Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Você tinha que colocar o teu talento, inclusive na questão do improviso, chamados cacos, que na época eram muito comuns, né? Mais do que hoje. Não tinha todo esse trabalho de roteirismo, de para aqui, corta ali, era tudo ali no diretão e vai lá e arrasa. O Luiz Gustavo já estava enfrentando uma doença ao longo do tempo e infelizmente faleceu de um câncer de intestino. Agora vamos falar de Marília Mendonça, que talvez tenha sido o impacto maior que a nossa sociedade enfrentou. Um luto absurdo, uma morte estúpida por uma queda de avião. E assim, essas são imagens da Marília Mendonça na Praça Nauro Machado, na escadaria. E Aniele, assim, quando a gente recebe uma notícia dessa, a reflexão que vem é da finitude da gente, da validação da nossa existência. Essas questões burocráticas ficam até de lado porque de que vale a nossa existência com uma mulher tão bem-sucedida, milionária, com um filho pequeno, falecer de uma maneira tão violenta, tão grotesca? Quando eu soube da notícia da Marília, eu estava viajando e estava dentro do interior, não pegava internet. E quando eu entrei na cidade, que eu fui bombardeada com a notícia, foi o que passou um filme na minha cabeça. Mulher jovem, talentosa, aí decolando e de repente acontece isso e a gente se dá conta da fragilidade que é a vida e de como a gente tem que aproveitar cada minutinho, pequenos detalhes, porque a gente está sempre esperando alguma coisa para ser feliz. A gente está sempre querendo mais e arrumando desculpas para não viver o agora, né? E aí, quando a gente se dá com uma situação como essa, com uma perda como essa, que está todos os dias, né? Todo dia a gente perde pessoas. Mas a gente para refletir, sim. E eu pensei muito, assim, eu refleti muito em como eu quero tocar a minha vida daqui para frente, depois da tragédia da Marília Mendonça. Eu acho que a morte, ela não escolhe ninguém, nem dia, nem hora, e a gente tem que viver o hoje e ser feliz com o que a gente tem. Quem faleceu também na área artística foi o MC Kevin, que essa é uma morte muito polêmica, que envolve mais investigações, burocracias policiais, porque assim, Solon, foi um tipo de... Ninguém conhecia o Kevin de fato, assim, profundamente, mas a violência, né, da sua morte fez uma série de dúvidas serem suscitadas, né? Mas você acha que houve muito sensacionalismo na cobertura da morte dele? E principalmente agora, a gente aproveitando da morte dele, né? Por exemplo, a ex-mulher dele, a Deolane, né? Hoje ela é celebridade. Olha, vejam só, claro, cada um tem que procurar seu espaço, mas eu acho que foi de uma forma muito grotesca a entrada dela no cenário, digamos, no cenário artístico, né?
principalmente em função da passagem do MC Kevin, que além de projetá-lo pós-morte, a questão do aproveitamento da ex-mulher dele no mundo das celebridades. Ele ficou mais famoso após a morte, né? Dizem que Raul Seixas ficou mais rico depois da morte dele. E o MC Kevin ficou mais famoso depois que ele morreu. É grotesco, é bizarro. Bem, esse aqui, a nossa memória afetiva está na sua voz, o seu peru, a voz do Scooby-Doo. Orlando Drummond faleceu com uma idade assim avançadíssima, né? Ele viveu mais de 100 anos, 101 anos. Olha que lindo, seu Orlando Drummond trabalhando. Mas é interessante que, né, ele teve uma vida boa no sentido de que até o final ele estava lúcido, dando entrevistas, trabalhando de certa forma. Ninguém queria que o seu peru fosse embora, né, Solo? E a voz dele era brincadeira. Eu de vez em quando paro para ouvir os muitos talentos da questão da voz, colocando nas suas mais diferentes situações. E essa questão da dublagem, né? Que era uma coisa que não tinha... Com toda a sinceridade para mim, assim, não tinha limites para o homem. A gente tem hoje grandes artistas que substituem, né, no personagem do seu peru, mas ele é único. Único. Você falar que o Orlando Drummond dublou até o final da sua vida e seu filho também atua muito bem nessa área. Gente, eu vou dar um recado rapidinho e já volto. Pessoal, eu tenho que dar para você esse recado. Olha só, gente, todo mundo sabe que Natal é tempo de celebrar. Você já planejou sua ceia? Já convidou sua família para se reunir em volta daquela mesa farta? Que coisa boa, né? Mas olha, o Natal também é tempo de compartilhar. Além dos momentos felizes com os familiares, os amigos e tal, um pouco de esperança com aqueles que mais precisam. A TV Guará, em parceria com a B2O Partners, está realizando o Natal Solidário e você pode participar. É muito fácil! Doe alimentos não perecíveis em nossos pontos de coleta nos endereços que estão aí na sua tela. Sua ajuda é muito importante, vai colocar comida na mesa das pessoas através da Pastoral de Rua, Fraternidade O Caminho e Fazenda da Esperança. A TV Guará e a B2O Partners estarão de portas abertas até o dia 22 de dezembro, das 8 da manhã até 6 da tarde, para receber a sua colaboração. Doações em 991002509 ou 989 30 11 77 40. Esse é o nosso Natal Solidário. Participe, é muito importante ajudar as pessoas e ter sensibilidade. Daqui a pouco a gente volta com mais programas especiais e, lógico, com essas homenagens de hoje, homenagens da Retrospectiva dos Mortos. Segura aí.